Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Antes que existisse uma estrela brilhante, antes que houvesse melahins a cantar, já havia um céu. O lar do Eterno, o único Elohai. Perfeito em sabedoria, amor e majestade, viveu o Eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias. Tudo mereceu a sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou a sua obra da criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz. E sobre ele, uma montanha fulgurante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado, o Eterno denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fruíra para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso, deu o nome de Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do Rio da Vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos melahins, os ministros do Reino da Luz. Circuncidando o Éden e as mansões angelicais, construiu Elohim uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pérolas. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada. Carinhosamente, o grande arquiteto a denominou como Jerusalém, a cidade de paz. Hashem estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um melahim majestoso, de todos o mais honrado. Adornado pelo brilho das pedras preciosas, esse melahim viveria sobre o Monte Sião como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar então o primogênito dos melahims. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso melahim, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos melahims ficou agradecido e com voz melodiosa entoou o seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião descortinava-se aos olhos do formoso melahim Jerusalém em uma vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. Envolvendo o primogênito dos melahims com seu manto de luz, o Eterno passou agora a lhe falar dos princípios que deveriam reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser agora respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em dois princípios básicos: amar ao Criador sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar a sua vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz.
Depois de revelar ao formoso Melahim as leis de seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria ele o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo prestes a ser criado. Com o coração transbordante de amor ao Eterno e aos semelhantes, caber-lhe-ia ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz, o príncipe dos Melahims. Agradecido por tudo, prostou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. O Eterno continuou a sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de Melahims e os ministros do reino da luz. A cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. O Eterno traria agora à existência o universo, que, repleto de vida, giraria em torno de seu trono firmado em Sião. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as mãos poderosas, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem contas, repletas de mundos e sóis, paraísos de vida e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo na saudação da vida. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão em promessa de eterna fidelidade ao Criador. Guiados pelo Eterno, os Melahims passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino de luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que recebiam em festas. Os Melahims saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha, através da qual as criaturas poderiam demonstrar o seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado, até se aproximarem de um abismo. E era um abismo de trevas que contrastava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz. Mas à medida que se aproximavam, ele foi crescendo e mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos Melahims os ministérios de seu reino, ficou ali, agora silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste de fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos a vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos das trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estarei ligados à fonte da vida. Com essas palavras fez o Eterno separação entre luz e as trevas, entre o bem e o mal. O universo era livre para escolher o seu destino. Capítulo 2. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara. Agora, como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmoniosa paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e majestade. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados de uma capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam um indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os assim aos seus semelhantes.
eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria a todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifestos seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente então as transmitia às hostes celestiais. Esta, por sua vez, compartilhavam com a criação. Em célere voo, os Melahins rumavam para as terras, planetas capitais, onde em grandes assembleias se reuniam os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com a sua simpatia. Nenhum outro Melahim conseguia revelar como ele os ministérios do amor eterno. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que se dedicara a sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se ao pouco atraído pelas trevas. O Rei do Universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos, no caminho descendente ao que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra junto ao trono, prostrou-se ante ao divino rei, suplicando-lhe: Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso Melahim, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Só o Eterno sabia o que passava no coração de Lúcifer. O Melahim, que fora criado para ser o portador da luz, que estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que, num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso, contudo os rogos daquele pai amoroso, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Ora, antes de criar o universo, o Eterno já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que, no reino do Eterno, coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Eterno. Dominou a sua lei, a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem.
No novo sistema haveria um equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador de luz. Contudo, por mais que procurasse fugir de seu semblante, já não revelava a alegria em servir o Eterno. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam a Criador não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto a atraí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando, depois de lhes mostrar as riquezas do reino de luz, o Eterno tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se das suas palavras: todos os tesouros da luz estarão abertos a vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estarei ligados à fonte da vida. Lúcifer, que passava a cobiçar o trono agora do Eterno, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar os seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação da teoria havia chegado, Lúcifer convocou todos os Melahins para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico Melahim, que sempre lhes revelava os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Eterno. Num amplo retrospecto, lembrou-lhes das grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando, o Eterno abria-lhes o caminho para o entendimento dos mistérios que ainda não são sondados, mantidos até então além dos limites do seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez a discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, até os Melahins debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando a sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se 1/3 das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes ainda que abaladas pela prova do Eterno. A ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? O conselho formado então pelos Melahins rebeldes passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do seu novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria para o Criador.
E foi assim que Lúcifer, acompanhado por essas hostes, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono aos seus defensores. Mas ele bem sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. Lúcifer e as suas hostes passaram a acusar o rei divino, proclamando ser o seu governo de tirania. Afirmavam ser a sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha. Por que neutralizá-la agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiam por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Eterno era de fato injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela dor moral ansiavam pelo momento em que as novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam um ponto culminante quando o Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se, enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria a ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nessa tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Elohim. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo-os sobre o seu alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço de seus súditos transpor as divisas da eterna separação, Elohim deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa, dizendo: meus filhos, eu já não posso mais chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos meus braços. Lembro-me quando eu os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança e eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de majestade e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas e festivas? Sem me vir à mente um misto de felicidade e dor. Saudade infinita já invade meu ser. Eu sei que será eterna. Hoje meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes eu carregarei para sempre.
Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão de Lúcifer, mas de Satã, o Senhor das Trevas. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Eterno, em lentos passos, ausentou-se do jardim. Sim, do jardim do Éden, lugar do trono universal, onde seria agora a sua morada. As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono que pareciam desencerrar um futuro difícil de sofrimentos e humilhações. Ocupariam os rebeldes o trono divino, profanando com o domínio do pecado? Essa indagação torturava o coração dos súditos do Eterno, deixando a sua amada cidade. O Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção a um abismo imenso, a respeito do qual silenciara até então. Ali deteve-se, mais uma vez, emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento do Eterno, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino de rebeldia. Na face entristecida do Eterno, manifestou-se, por fim, um brilho que aos fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, o Eterno então ordena em alta voz: haja luz, e houve luz.